Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de fazer duas advertências. Não vai abrir com martelo e tome muito cuidado para não estragar o seu boneco. Por outro lado, nós vamos sim conseguir abrir o boneco, então acompanhe até o final. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre como abrir aí um boneco da linha Masters of Universe dos anos 80. Nós vamos abrir o dorso dele, o tórax, então existe todo um procedimento para que você possa fazer e basicamente o que você vai precisar está aqui, tá? Um martelinho, tem que ser um martelo esse do tipo pena, né? Que é um martelo bem pequenininho para não exagerar na força. Eu já abri com o maior, mas é meio delicado, tá? Tem que ser uma pancadinha bem de leve mesmo. Você precisa obviamente do boneco com a cintura danificada. Pode ver que esse boneco aqui não está voltando e um dos destaques da época desses bonecos era a cintura, né? Que ele fazia o movimento do soco, assim. Então eu tenho outro aqui que está em boas condições para poder demonstrar. Então quando puxa para trás ele volta, né? Bom, basicamente você vai precisar então do martelo, um pedacinho de madeira. Eu tenho esse cubinho que eu uso bastante aqui, né? O pessoal aqui no sul chama de cepo, né? Então um cepo e um copo de vinho, tá? Então é basicamente isso que você vai precisar. Então vamos lá, qual o procedimento? Primeiro, para retirar os braços, cuidem a posição. O boneco tem que estar com os braços nessa posição para não quebrar o sistema, tá? Se você tirar em outro tipo de posição, você pode acabar quebrando a pecinha lá dentro. Então, na posição certa, você pode puxar, que ele sai, ó. Então, vai puxando devagarinho, né? O outro saiu. Agora vem a parte aí então da pancadinha. Você vai colocar o boneco nessa posição, com o martelinho. Antes, para que o copo de vinho, né? O copo de vinho, se você é maior de 18 anos, é para você poder dar um golezinho para criar coragem de martelar o boneco. Então aí. Agora, com a devida coragem, vamos martelar o boneco. Segurar ele bem na posição aqui, ó. As pernas um pouco levantadas para que fique como se formasse um eixo, né? Daqui até a madeira, um eixo reto, ó. Então aí você vai dar a pancadinha. A ideia é descolar a cola que tem dentro dele. Você vai ouvir um barulho diferente ao abrir. Então é assim, às vezes a tentativa não acontece. Você quer achando a pancada certa para abrir. Então tem vários pancadinhos, não abriu ainda. Cuidado, não é aqui, quase errei, quase deu ruim. Eu vou contar uma verdade pra vocês, o boneco que eu fiz da outra vez, não é esse, é o Battle Armor. O Battle Armor é aquele que a armadura dele aqui danifica. Esse aqui é a primeira vez, na verdade eu vou descobrir que se é possível fazer também. Então vamos examinar para não quebrar, mas não queremos que não resista ao procedimento. Esses bonecos, o bom bonecos é essa qualidade, né? 40 anos de boneco, e continuam aí funcionais nessa totalidade, e normalmente tem que fazer. Mas o ruim é que são colados, então o que eu tô querendo fazer aqui é descolar, né? Deixar com a cola dentro, sem ter que forçar. Se isso não funcionar, vou entrar nele com estilete. Mas aí eu vou estar cortando os pintos desse boneco, que é outro procedimento. Eu queria ver se o mesmo procedimento do Battle Armor funcionava aqui, antes de seguir a minha segunda opção, né? Mas eu tô vendo aqui também, eu dei várias matadinhas, tá bem difícil. Vou tentar trocar o lugar aqui. Ó, tá pegadinho, senão não importa. Eu acho que o mesmo procedimento do Battle Armor não vai funcionar. Ele não deu nem sinal de abertura. Vocês viram que eu insisti bastante no método com o martelo, porque eu já havia utilizado anteriormente no esqueleto Battle Armor e tinha funcionado muito bem, mas é um plástico diferente, um sistema diferente. Esses aqui são muito mais colados. Então eu acabei perfurando os dois lados e usando chave de fenda, faca e até mesmo estilete para abrir. Meio lá dentro. Lá dentro tem um outro.
Bom, pessoal, como o meu nível de persistência é hard, então eu consegui aqui. Aliás, a persistência é a minha maior qualidade, mas por outro lado também é o meu maior defeito, porque eu não desisto nunca, nunca, nunca mesmo. Tipo, às vezes tem que alguém chegar e me dizer, olha, você tem que desistir, porque isso obviamente não vai funcionar, entendeu? Então eu sempre acho que vai e quando não vai. Bom, pessoal, então, como eu ia falando para vocês, não funcionou abrir com o martelo, tá? Isso funcionou bem com o Battle Armor, talvez porque ele seja mais flexível na hora de dar a martelada para soltar as colas internas e abrir, mas para esse não funcionou, tá? Eu tive que, como vocês vão ver ouviram aí nas imagens, foi necessário mesmo usar vários instrumentos, então faca de serra, foi necessário usar além do próprio martelo, alguns momentos para bater, para entrar um pouquinho. Eu tive que fazer 2 furos nos braços, né? no suporte do braço, na verdade, que é um lugar que não vai aparecer depois, e a partir desses furos eu vim abrindo. O primeiro lado me deu muito trabalho porque eu insisti muito no estilete, como ele é mais fino, eu insisti muito no estilete para vir abrindo. E depois de cansar e exaustivamente desistir de usar o estilete, eu experimentei com uma faca que é maior, mais forte. Claro que poderia ser um pouquinho menor, tá? Acho que eu exagerei, que na verdade eu não tenho outra aqui. Mas essa faca, quando eu consegui enfiar ali e dobrar ela rachou bem na cola. Ela fez ele rachar bem na cola. Mas veja, eu já tinha aberto uma boa quantidade antes para depois fazer isso. Quer dizer, a faca entrou bem e conseguiu dar um bom apoio. E ela também me ajudou a quebrar esses pinos aqui, ó. Então todos esses pinos, veja que só um descolou. Os outros 4, porque são 5 pinos aí no total, os outros 4 foram quebrados, tá? Bom, foi muito bom que eu abri, porque eu vi que assim, a mola está em péssimas condições. Agora eu vou limpar tudo isso, vou trocar a mola, enfim, vai ficar bem melhor. Veja como está o estado interno aqui. Pelo jeito esse boneco já foi lavado várias vezes e com a mola úmida ela começou a oxidar aí dentro, né? Então a gente vê aí que realmente estava feio, né? Por fora muito bonito o boneco, ó. O action figure estava bem azulzinho e tal, mas por dentro realmente, agora até caiu um pedacinho da mola, porque essa mola ela vai aqui, ó, e ela engancha aqui. Então na verdade quando você gira ele torce a mola, quando você solta, né, ela volta. Então quer dizer, aquele pedacinho de metal que está aqui, ele vai enganchado nesse outro aqui. Na verdade acho que é uma peça única, uma mola única. Mas agora eu vou ter que ver se eu tenho uma mola aqui de reposição, eu vou substituir ela, colocar uma nova, ou se eu vou restaurar ela. Mas de qualquer forma, uma higienização por dentro ele vai passar agora mesmo, né? Então deu para ver que estava bem sujo, bem enferrujado. E realmente não tinha uma outra forma de recuperar esse movimento da cintura se eu não abrisse. Uma coisa que aconteceu que eu não gostei, enquanto eu insistia muito com o estilete, esse lado esquerdo aqui danificou demais, ele gastou o plástico um pouquinho, então eu vou ter que dar uma lixada para esse encaixe ficar mais perfeitinho, né? Tirar essas rebarbas que criou. Aqui também a gente consegue ver que lascou um pedacinho, mas eu não perdi esse pedacinho que lascou, ficou na outra peça, ó. Então quer dizer, quando eu emendar vai ficar tudo certo. Bom, vamos continuar com a aventura. Meu objetivo é levantar esse esqueleto e colocar ele de pé, né? Com tudo funcional. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou trazendo mais novidades aí à medida que eu for fazendo, vou mostrando para vocês. Então veja, aquela questão de usar o martelo realmente funcionou muito bem quando eu arrumei o Battle Armor. Eu até vou mostrar o Battle Armor depois. Mas nesse caso aqui, a estrutura é diferente, é um plástico bem mais seco, ele não é tão flexível. A cola, vejam, só consegui preservar um dos pinos, os outros todos quebraram. Mas isso não tem problema, porque eu vou colar de novo. Então, na verdade, sim, nem precisa colar, tá? Vocês vão ver depois aqui que nem há necessidade de colar. É só colocar os braços que ele já fecha muito bem.
Mas enfim, pessoal, então consegui abrir, tá entre as piores restaurações que eu já fiz aqui no canal e também fora, assim, porque realmente deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Eu tive que primeiro fazer esses 2 furos conforme eu mostrei na imagem e depois ir ganhando terreno bem devagarinho com o estilete para não danificar. E aí, na verdade, eu acabei tomando um caminho mais longo, porque quando eu comecei a usar uma faca mais forte e tentar lascar o boneco, ele acabou rachando bem certinho na cola. Mas tem que ter muita paciência e muita habilidade, porque se você exagerar na velocidade, você lasca todo o boneco e ele pode não quebrar no lugar que você espera. Então eu tive sorte aqui que do lado, na verdade do lado esquerdo aqui, ó, que eu fiz com a faca, ele ficou bem melhor. A gente consegue ver aqui que pela imagem que está bem pouco danificado. Já do lado, perdão, aqui era o lado direito, né? Já do lado esquerdo danificou mais, eu vou ter que dar uma lixada ali para encaixar, teve essa pecinha aqui que quebrou também. Então quer dizer, quando eu tentei mais separar as peças do que passar o estilete, eu tive um resultado melhor. Só que veja, eu continuo dizendo, você tem que ter muita paciência para fazer isso, porque se você achar que é fácil e tentar fazer muito rápido, você vai ter prejuízo. Eu fiquei, acho que umas 2 horas aqui para conseguir esse resultado, talvez até um pouquinho mais, tá bom? Bom, pessoal, então depois de muito trabalho aqui, já chegamos no final da restauração da mola interna do personagem Skeletor. Essa restauração, eu diria no nível de 1 a 10, ela é muito perto do 10, ela é muito complicada, tá? Por quê? Porque tem essa abertura, né, do tronco dele, e aqui foi necessário então fazer uma perfuração na parte que não é visível. Eu fiz a perfuração aqui no suporte dos braços, né? E por dentro dessa perfuração eu fui abrindo. Então eu fui abrindo, ora eu usava uma chave de fenda para segurar aberto, para poder ir afastando depois lentamente com o estilete, bem, com muita paciência, ganhando terreno aos poucos, para não causar nenhum dano. Então desse lado aqui eu apanhei bastante, porque eu usei muito mais o estilete, mas depois, no finalzinho, eu percebi que se eu usasse uma faca mais rígida, como essa aqui, que ela tem uma resistência bem grande, e eu enfiasse ela o máximo que eu pudesse, depois desse pequenas inclinadinhas assim, ele acabava lascando bem no lugar certo. Mas eu vou dizer assim, eu tive sorte, tá? Porque teve um lugar só que lascou no lugar errado, que a gente pode ver aqui, ó, ficou um pedacinho da parte de trás colada ainda na parte da frente, tá? Apesar disso, pessoal, ainda posso considerar que foi um sucesso e o lado de lá foi mais rápido, por quê? Porque do lado de lá, então, eu só fiz a abertura, afastei um pouco usando a chave de fenda e depois com a faca eu já entrei e já fui lascando ele, tá? Eu nem tentei muito com o estilete, usei o estilete um pouquinho só para abrir um pouco mais depois de ter feito o furo e logo depois eu já entrei com a faca e ela saiu lascando bem certinho nas divisórias. Eu diria assim, é uma restauração que todo mundo pode fazer? Não, tá, pessoal? Por quê? Porque precisa muita paciência, você tem que ir ganhando terreno aos poucos, vai exigir horas aí só para você poder abrir o boneco. Então, é uma restauração, eu diria, de todas que eu fiz aqui, a mais complexa, justamente por causa disso, tá? A chance de você danificar é muito grande. Eu posso dizer assim que eu tive até a sorte de ter lascado só um lugarzinho no lugar errado, que é essa parte aqui, mas a chance de ter lascado era muito grande mesmo, tá? Bom, a mola, tá? Eu acabei usando então a mola dessa resistência de chuveiro, tá? Eu não sei o preço dela, mas mesmo que ela custe, sei lá, uns R$30, você pode usar, sobrou muita mola ainda, é usado bem pouquinho, como a gente pode ver ali, ó, e sobrou até outro pedaço ainda maior aqui. Então, quer dizer, eu posso restaurar ainda muitos bonecos usando essa mesma mola.
O grande desafio dessa parte aqui da mola foi que eu removi a outra, né? E depois tem um encaixe ali embaixo, nessa peça preta, e você tem que passar o arame lá por dentro, fazer ele voltar, e como vocês podem ver aqui no cantinho, eu acabei fazendo a amarração dele de novo. Então eu fiz ele descer, fiz ele voltar, tudo pela perna aqui. Então eu fiz ele sair aqui embaixo, dobrei no sentido de um V, e depois fui fazendo ele voltar até achar o outro buraquinho que tem ali. São 2 furinhos, um de cada lado. E aí quando ele saiu para cá, eu fiz toda a amarração com muito cuidado para ficar um acabamento bom, né? E aí está. E aí depois faz o ganchinho na mola para que ela fique na posição certa. Eu já testei aqui, eu fechei antes eu tinha fechado aqui o tórax dele e fiz o movimento. Aparentemente ele vai ficar idêntico ao original. Então, com mola nova, tudo higienizado por dentro, agora está na hora então de nós fecharmos para vermos o resultado final do nosso Skeletor. Eu poderia pingar cola, né, em todos os orifícios e também nas bordas. Isso faria com que ele grudasse novamente como era originalmente. Mas você não precisa, não é obrigatório fazer isso. Você pode simplesmente fechá-lo, como eu fiz aqui, e colocar então os braços, que os próprios braços já vão fazer essa pressão que precisa. Ó. Então, vamos colocar esse primeiro braço aqui. Pronto. Agora vamos colocar o outro. Eu gosto de colocar nesse movimento de girar, que parece que encaixa melhor, né? E aí está. Então vamos testar o movimento recuperado. Original, praticamente, né? Só vamos mostrar para a câmera porque não está aparecendo na câmera.